Quero cumprimentar a todos que estão aí, que já estão entrando com a paz do Senhor. Estamos iniciando essa live com o tema Chamas da Intercessão. Hoje nós estamos com um tema muito bom, muito abençoado, que é Chamas da Intercessão. E vai uma pessoa muito maravilhosa, muito abençoada, que eu amo muito, vai estar fazendo essa live maravilhosa junto com a gente. Então, antes da gente começar, antes de eu chamar ela, eu gostaria de pedir para que você vá no aviãozinho que tem aí do lado e convide o máximo de pessoas que você puder. E nós vamos estar começando essa live, eu creio que vai ser uma bênção. E eu gostaria, já vou chamar ela aqui, uma mulher de Deus, muito abençoada, meu espelho, uma bênção do Senhor. Vou estar chamando ela para a gente começar já com uma oração abençoada, porque o tema hoje é intercessão. Quero cumprimentar a todos aí que estão dando paz ao Senhor, que estão acenando, que Deus abençoe as suas vidas em nome de Jesus. Deixa eu chamar a pastora Fátima. Só um minuto. E chamei ela. Glória a Deus, glória a Deus. Eu creio que hoje vai ser muito especial também essa live. Oi, mãe! Paz, Senhor, tudo bem? Tudo Deus, tudo bem. Ai, O Senhor Jesus, né? Estamos felizes de estarmos juntos para falar um assunto tão maravilhoso, né? Que é a oração. amém, amém. Já estamos então, né, falando sobre oração e intercessão. Vamos começar orando. Pode fazer as honras aí, orar para nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante da tua grande, maravilhosa presença, nos encontramos neste momento, Senhor, para, Senhor, falar com o Senhor. E para falarmos de um tema tão maravilhoso, tão importante para nós, Senhor, que é a oração, a intercessão. E o Senhor vem nos dar graça. O Senhor venha, Senhor, nos ajudar a orar mais, a buscar mais na tua presença, a estarmos mais na tua presença. Que o teu povo, Senhor, venha entender isso, que as vitórias vêm, Senhor, através da oração. O Senhor venha operar grandemente, Senhor, que a palavra desta noite, falarmos, seja para a edificação de muitas vidas, Senhor. Que a glória do Senhor se manifeste nesta noite, em curas, milagres na vida das pessoas que estão nesse momento enfermas. A gente pode ser tocada agora com o teu poder de cura, com o teu poder de milagre. Que a bênção do Senhor reine agora em cada casa, em cada pessoa que está nos assistindo. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu te peço e agradeço para tudo. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, mãe. E assim, né, eu já falei que ela é minha mãe, né? Para você às vezes que tá entrando aí, não sabe quem ela é, minha mãe é um exemplo para mim de oração, de intercessão. Eu já falei até aqui em Jataizinho que se eu não orar, se eu não buscar, não é por falta de exemplo, porque eu tive exemplos de grande oração. Ela e meu pai são um homem e uma mulher de oração e de intercessão, né? E eu louvo a Deus por isso. Começando nesse assunto, mãe, eu já quero perguntar assim para a senhora sobre, né, o tema. O que vem a ser intercessão? O que né, essa palavra? O que vem a ser? Como que a gente intercede? Quando a gente intercede? É em qualquer situação? Como que é? Fica à vontade para responder aí, a gente quer ouvir. Interceder é muito bom, mas nós sabemos que não tem diferença, às vezes a gente fala assim, diferença de oração e intercessão, né? A oração, ela pega todas as áreas. Você pode orar uma oração intercessória, uma oração de clamor, uma oração de gemido. Então, tudo envolve a oração, né? Mas aí tem a oração de intercessão,
quer o nosso tema, né? Isso que arde no coração da gente, né? É interceder. Interceder é você colocar como se fosse um advogado entre duas pessoas, né? É como Jesus fez. Jesus, Deus lá e nós aqui, o Senhor Jesus ficou no meio, né? Ele é o nosso intercessor. Lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 25, nós vamos até ler, na ver, porque Jesus é o nosso exemplo de intercessor. Nós aprendemos com ele, né, a interceder. Vamos Peguem ver aqui caneta, Hebreus, peguem lápis aí. Hebreus 7, e versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Ó, olha aqui. Que, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Uau! Jesus vive sempre para interceder por nós. Então, o Amém. Senhor vive intercedendo. Então, o nosso exemplo de intercessão é Jesus. Ele Glória a Deus. intercede por nós. E lá em Romanos, no capítulo... ver agora se eu lembro do capítulo aqui. Capítulo 8 de Romanos, versículo 37. Vamos ver. Romanos 8, 37. Se você achou aí, você pode ler, que estou alerta aqui. Achei, mas vamos aí. Diz, não, não é esse aqui não, espera aí. É antes disso aqui. É o 34, né? Ó, olha só. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha só. Então, Uau. e tem vários outros lugares que falam que Jesus é o nosso intercessor. Então, nosso exemplo de intercessão aqui é Jesus. Ele foi o primeiro que intercedeu por nós, né? Então, nós vemos aqui que intercessor é aquele que faz oração a favor de outros, que se coloca, deixa eu ver aqui, o que se coloca no lugar de outro, pleiteia a sua causa como se fosse dele, e Jesus pleiteou nossa causa como se fosse dele. Não é o que Nossa. Jesus fez? Ele pleiteou a nossa causa, ele tomou a nossa causa. Então, o intercessor é esse. Ele toma a causa do outro como se fosse dele. Ele fica entre ele e Deus. Senhor, olha, Senhor, ele está enfermo. Olha, Senhor, está com problema. Você nem conhece a pessoa, mas você intercede para aquela pessoa. Então, esse é o intercessor. E o Amém. intercessor é o seguinte, ele ser um intercessor, não é qualquer um que pode ser intercessor ou que é intercessor. É só Uau. quem ama. É só... Se não tiver amor, não consegue interceder, porque você vai interceder por pessoa que você não conhece, que você nunca viu, pessoas que você não tem nada a ver com você, você vai interceder. Se não amar, se não tiver compaixão, como Jesus teve, não intercede. Só intercede quem ama. Nossa, que bênção! Glória a Deus, mãe. Amém. Então, olha, sem amor não adianta interceder. Amor não consegue interceder, porque como que você vai pegar a dor do outro, se você não Sim, amar ele? Então, a gente somos assim, egoístas, né? E oramos mais só por nós. Mas o intercessor, ele não pensa nele, só ele pensa no outro também. Então, sim. ele intercede, porque ele ama o outro. Ele se coloca no meio como advogado para interceder. Julgado entre a causa do que está sendo julgado ali e do juiz para interceder a favor daquela pessoa. É assim também, aquele que intercede é assim, ele se coloca no meio entre as duas pessoas, entre Deus e entre o homem. Ele fica ali no meio. Nossa, É o intercessor. glória a Deus, mãe. E como? Como que a gente consegue, né, interceder? Tem assim, a gente só intercede de um jeito ou tem outras maneiras? Quando que a gente faz isso? Porque a gente ouve muita gente, né, querendo interceder, mas às vezes a pessoa pensa assim, não,
eu posso interceder só sozinha, não posso interceder junto com outra pessoa. E como que é isso? Quando interceder? Só é na hora de problema? Não é na hora de problema? Como que é? A gente pode interceder sozinho, né? Você pode estar sozinho, como Jesus ficava muitas e muitas vezes lá, com certeza Jesus estava lá no monte orando sozinho, ele estava intercedendo por nós, né? Então Jesus, nosso exemplo de intercessão, porque lá no capítulo 17 de São João, nós vemos ele intercedendo pelos discípulos. Ele estava intercedendo ao Pai. Ele falava, Pai, olha, Pai, eu não quero que o Senhor tire eles do mundo, mas livra eles do mal, protege eles, guarda eles. Então, Jesus estava intercedendo por nós ali. Então, Jesus, ele estava sozinho. Como também a gente pode orar em grupo e convoca alguns irmãos, nós vamos interceder a favor de tal coisa, para que o Senhor entre em providência, ou um lugar, ou uma cidade que está acontecendo isso, vamos orar para nós vermos o resultado que Deus vai fazer ali naquele lugar. Aí você reúne um grupo e vão interceder tudo no mesmo propósito. Ou então um grupo da família, você reúne a família, fala, vamos orar para tal coisa acontecer. Está acontecendo isso na nossa família, vamos orar para que Deus venha dar a resposta, para que o Senhor venha interferir nisso, e o Senhor venha fazer tal coisa. Então, você pode reunir um grupo, como pode orar sozinho, como pode reunir a família também, né? E orar juntos, né? Para uma causa que você precisa resolver. Amém? Nossa, mãe, glória a Deus, que bênção. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. E quando interceder? Quando? Quando interceder? Momento. Quando a gente vai interceder? Então, a necessidade, né? Quando há necessidade, tem várias necessidades, mas como sempre há necessidade, o intercessor nunca para de orar. Então, o intercessor você ora para resolver uma causa resolvida, mas logo já tem outra. Então, você já tem que continuar naquela que ainda não recebeu ainda. Então, o intercessor é aquele que não para de orar. Porque sempre vai ter causas para ser resolvidas. Jesus não parou de orar. Daniel não parava de orar. Davi não parava de orar. Né? E, então, quando interceder, quando há necessidade, lógico, tem a necessidade, como nós estamos vivendo agora, nesses dias agora, que essa pandemia aí, ó, nós temos a necessidade de estar agora em oração, intercedendo pelo país, pelo mundo, da maneira que está. Então, agora, há uma necessidade grande pelo governo, o que está acontecendo lá com as nossas autoridades lá, com o nosso presidente. E, então, há um motivo a mais de oração, mas só que os problemas nunca deixaram de existir e nós temos que viver uma vida de intercessão por causa disso. Sempre vai ter problema. Hoje você recebe o milagre, hoje você recebe a vitória, aconteceu o milagre. Mas aí você já sabe, nossa, aconteceu isso. Mas o fulano está precisando disso, temos que interceder por ele. Vamos a interceder por ele. Ah, ele já recebeu. Ah, mas já tem o outro. Aí você vive essa vida de oração, de intercessão, né? Por as pessoas. E daí Deus nos leva a interceder. Porque é o seguinte, quando você pensa assim, esses dias mesmo, eu fiquei assim, então assim, como que Deus é maravilhoso. Eu comecei a interceder por um rapaz, a gente conhece ele por ver ele na televisão que ele cantava, aquele J.A. E aí eu vi que ele estava querendo sair do caminho do Senhor, de fato que saiu. E eu pus no coração de orar por ele. Eu comecei a orar por ele. Estou orando por ele. Todos os dias eu oro por ele, para que o Senhor venha libertar ele. O Senhor colocou isso no meu coração. Aí eu ouvindo uma pastora lá mora em Portugal, chama Valdirene o nome dela. Eu ouvindo ela falou assim, irmãos, eu não conheço esse rapaz, eu vou falar pouco dele, mas o Senhor colocou no meu coração para orar por ele, para interceder por ele, que é um espírito de morte perseguindo ele, então temos que orar por ele. Então, o intercessor é esse, você intercede por alguma causa, mas o próprio Deus te leva a orar por outra. Um país, tal lugar assim, está precisando. Os missionários que estão lá passando por isso.
olha lá como está acontecendo em tal lugar, olha na minha cidade, olha nas escolas, olha nos hospitais. Então, Deus te leva a orar, né? A interceder. Então, Nossa. Deus, o próprio Deus vai fazendo você lembrar de algo que é preciso fazer. Um irmão na igreja, nossa, você está orando assim, tem hora que eu estou orando e vem aquela pessoa na minha mente, eu já começo a orar por ela. Aí depois você termina de orar, já vem outro em seguida, então você vai orando. Deus faz você lembrar que alguém está precisando de intercessão. É isso que é Nossa, um intercessor. Deus. Nossa, mãe, que bênção. Mãe, na Bíblia, assim, tem exemplos de intercessão, de intercessores? Na Bíblia tem algum modelo, né, modelo de pessoas que intercederam, de pessoas que oraram? Sim, vamos ver aqui. Nós vemos aqui, primeiro já disse que é Jesus, né? Jesus foi o primeiro, né? É o primeiro, Amém? tem cinco, É verdade. igual, né? Não tem outro. Mas nós Não. vemos o caso de Abraão, né? Quando os anjos chegaram e falaram para ele assim que eles iam destruir Sodoma e Gomorra, e que Abraão pensou, Ló está lá, é o meu sobrinho. Ló não pensou tanto em Sodoma e Gomorra, ele pensou, o meu sobrinho está lá. Aí o que ele fez? Ele apelou para Deus. Pode ver que está lá em Gênesis, no capítulo 18, vamos ver aqui, olha só o que ele disse para Deus. Ele aconselhou Deus. Pensa bem, como é a pessoa quando intercede, quando tem comunhão com o Senhor, ele chega a aconselhar a Deus e Deus ouve. O lindo que Deus ouve, né? E fala o que a pessoa quer. Olha só, no capítulo 18, aqui do versículo 16 em diante, eles chegaram ali, né? E falaram, olha, nós não podemos fazer nada no versículo 17, ó. Esconder, ele falou assim, então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Deus Ah, não esconde o intercessor o que ele vai fazer. Olha, eu vou fazer tal coisa. Aí logo você já sente, você já tem que orar. Você já tem que estar ali em prontidão, porque Deus está falando, né? Então, ele falou assim, eu coloquei você como pai de nação, e olha, mas só que nós vamos destruir Sodoma e Gomorra, é o que o Senhor deu o recado que ia dar para Abraão. Mas sim falar para Abraão, né? Aí, quando Abraão ouviu isso, com certeza ele bateu, e Ló está lá, né? Ló sim. vai ser destruído. Aí ele falou assim, Senhor, ó, ele falou assim, aquele no versículo 23, Abraão aproximou-se dele e disse, exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirá e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe, olha o conselho que deu para Deus. Longe de ti fazer tal coisa. Matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não tirar com justiça o juiz de toda a terra? Olha só o que Abraão falou para Deus. Aí ele foi intercedendo, foi falando com o Senhor. Aí o Senhor falou, não, se tiver 10 justos lá, nós não vamos destruir a cidade. Olha só, uma cidade inteira. Era uma cidade grande, Sodoma, mas o Senhor não ia destruir se tivesse 10 lá, porque Abraão intercedeu. Né? Nossa, Abraão intercedeu. glória a Então, Deus. o Senhor falou, não, não vou destruir. Mas como o Senhor não achou lá os 10, né? Nem 5, o que ele fez? Foi lá e tirou lá. Falou, Abraão quer isso, né? Abraão está querendo isso, então eu vou fazer. Eu vou tirar Ló de lá. E tirou Ló. Com as filhas, a mulher não quis, né? Ficou lá, parou na estrada. Sim. Mas Ló e as filhas foram salvas, né? Porque Abraão intercedeu. O outro intercessor que nós vemos também é Moisés. Ó, aqui, Moisés, no capítulo 32 de Êxodo, olha só a intercessão dele. Ele arriscou a vida dele. Nossa. 2, 11, 13. Olha o que ele fala aqui, ó. No 11 e 13. Do 11 ao 13. Ele diz assim, ó Senhor, por que se acenderia tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios que foi com intenção maligna que eles libertou para matá-los nos montes e bani-los na face da terra? Arrepende-te. Olha só, ele falando com Deus, olha só. Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas esse mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel,
aos quais juraste por ti mesmo, farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, lhes darei toda essa terra que eles prometi que será a sua herança para sempre. E o Senhor, então, arrependeu-se do mal que iria fazer, porque Moisés intercedeu pelo povo. Moisés arriscou até mesmo a salvação dele e falou: Senhor, então o senhor vai fazer isso? Então tira o meu nome do teu livro. Mas Deus não ia fazer. Ele falou: a alma que pecar, essa morrerá, Moisés. Mas o Senhor não fez porque Moisés intercedeu. Ficou entre Deus e o povo. Não, Senhor. Mas, Senhor, o Senhor na tua ira vai fazer isso? Senhor, onde já se viu sobre uma coisa dessa? O que vão falar do teu nome? Só que eles honravam o nome de Deus. O que vão falar do teu nome, Senhor? Ó, ele tirou esse povo lá do Egito e não pôde cuidar deles e matou eles na estrada. E onde fica a sua promessa? Esse é o intercessor verdadeiro, fica no meio, não importa o que vai pagar, não importa as consequências do que ele vai passar para interceder por alguém, mas ele paga o preço. Glória a Deus. Glória a Deus. E, assim, o que eu vejo, assim, minha mãe, é que tem muita gente hoje que, quando fica com medo, né, de interceder, porque tem gente que tem medo de vir retaliação, medo de vir tanta coisa e acaba não orando pelos outros. Mas não sabe dos benefícios que tem interceder, como que é valioso não só para quem recebe a intercessão, mas para quem intercede também, né? E eu queria que a senhora falasse sobre esses benefícios, esse lado positivo de interceder, porque tem gente que fica com tanto medo, fala assim, eu não vou interceder não, porque senão o inimigo vai se levantar contra mim, e aí como que eu vou enfrentar? Então melhor eu não orar, melhor eu não buscar pelo outro, e tá bom demais. Mas na verdade isso é um engano, né? Porque há um benefício para quem intercede, né, mãe? Benefício. Quais são eles, assim? Ó, a mãe tem um filho, tem os filhos, ela sofre pelos filhos. Ela paga um preço por ter filho. Para cuidar dele. Tudo tem um preço a ser pago. Então, o intercessor é aquele como se ele fosse pai, mãe de pessoas que ele está intercedendo. Então, você faz porque você ama. Não importa se você vai sofrer as consequências. Você quer interceder, você quer livrar aquela pessoa do abismo que ele está passando. E através disso tem os benefícios, sim, que o Senhor nos concede. Primeira coisa, você aprofunda a intimidade com Deus. Aí você e Deus são colaboradores um do outro. Você está colaborando com Deus e Deus com você. Passa a ser um colaborador um do outro. Você está intercedendo por aquela pessoa e Deus então vem e vai abençoar aquela pessoa, né? Estimular a transformação, estimula a transformação da nossa vida como da vida do outro. Você é transformado, porque a oração é assim, a oração a gente fala assim, não vai mudar o que Deus pensa, mas vai mudar nós. Então, quando nós intercedemos, quando nós oramos, nós somos transformados, nós somos mudados, a nossa maneira de agir. É outra coisa, aumenta a nossa, primeiro, aprofundar a nossa intimidade com Deus. Aí você passa a ter a visão de Deus, ter um coração que ama como o Senhor ama, você sente a dor que o Senhor sente por uma alma, das pessoas, né? Aí depois aumenta a sua intimidade, você vai aumentando cada vez mais a intimidade com o Senhor e o seu entendimento, você começa a entender o que é interceder. Você começa a entender, nossa, é isso, eu preciso interceder. Eu começo a entender, essa pessoa vai ser abençoada, essa pessoa vai ser liberta, e você vê as coisas acontecerem, vê o desejo de Deus, vê o que Deus quer para aquela pessoa, você começa a entender melhor as coisas espirituais, né? Que Deus está querendo. Depois também, e libera o poder de Deus. Aí quando você intercede, você está na presença de Deus, intercedendo por alguém, começa a liberar o poder de Deus para acontecer um milagre na vida daquelas pessoas que você está intercedendo. Naquele lugar, no país. Aí o poder de Deus começa a ser liberado através do intercessor que está lá. Ele e Deus para tirar a favor daquela pessoa que está no meio ali, né? Aquelas pessoas estão precisando, né? Experimenta, já falei aqui, a liberação do poder de Deus. Primeiro, libera o poder de Deus, é liberado. Deus libera o poder dele, aí ele libera. O poder. Vai. Aí depois você experimenta esse poder que foi liberado. Você experimenta.
Porque quando você intercede por alguém, Deus vai estar cuidando que é teu também. Vai estar, Deus está Uau! fazendo a vida da sua família, da sua vida, nas suas coisas. Você começa a pedir por alguém, Deus começa a trabalhar a teu favor. Então, Glória a você trabalha Deus. por alguém e Deus trabalha por você. Né? Em vez Uau! de... E você se une daí aquele amor. Né? Aquele amor se une com outros também para interceder pelas pessoas. E renova a fé. Aí você vê as coisas acontecer. Nossa, vai acontecer isso, Deus vai fazer isso. Você tem aquela visão de Deus, você tem a revelação da palavra, você começa a ver o que Deus pode fazer através da tua intercessão. Aí você crê, mas vai acontecer, Deus vai fazer. E Deus acaba fazendo mesmo, né? Deus faz, né? Sim. E vê as vezes se multiplicando, vê as vezes se multiplicando, tanto nas pessoas como na nossa família, nas nossas vidas. Aqui em Uraí mesmo, nós temos o costume de orar direto para a nossa cidade. Oramos e estamos orando pela nossa cidade. Agora a gente tem as orações na igreja, mas a gente continua orando em casa. Nunca ficamos um dia sem orar pela cidade. Todos os dias a gente ora pela cidade. Glória a Olha, Deus. Deus tem protegido a nossa cidade. Não vem temporal, não passa por aqui, outras coisas mais não passam por aqui. O Senhor tem protegido. Não começa roubo, alguma coisa na cidade, já começa a interceder, dali a pouco a gente sabe que está presa aquelas pessoas. Fala, o Senhor não vai prender essas pessoas. E o Senhor vai e prende mesmo, que entrega para as autoridades. Então, aí, a valor da intercessão. Quando a gente começa a interceder, Deus começa a agir. Glória a Então, as Deus. bênçãos multiplicar. Sim, nossa. Que bênção. Não, eu achei maravilhoso, porque o intercessor acaba tendo o coração de Deus, né? De Deus. Sente o que Deus está sentindo por aquilo. É Glória você a é Deus. colaborando com o outro. Sim. É você e Deus. Glória a Deus Deus. colabora. Assim você começa e é o desejo do coração de Deus, tem que ser o teu desejo também, né? Aquilo que Sim. Deus deseja sentir também por as vidas, né? Mãe, até tem uma pergunta aqui do pastor Francisco, né? O meu amor lindo. Ele fez uma pergunta aqui: se a gente deixar de interceder, será que a gente não tem retaliação nenhuma? Se a pessoa deixa de interceder, ela não vai ter intercessão? Ela não vai ter retaliação, quer dizer? Eu duvido, né? Vai ter sim, da mesma maneira. Cadê o próprio Deus vai cobrar de nós isso? O Senhor Nossa, nos chamou para isso, né? O Senhor te chamou para isso, nos chamou para isso, para interceder por alguém. Então, se nós sim, não fizermos isso, o próprio Deus, ele agora vai cobrar de nós. Né? Não vai sim. ser só para trocar em nós, o próprio Deus vai cobrar. E nós podemos fazer e dizemos. Lá em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, né? Lá nós vimos, todo mundo sabe isso de cor, só que é difícil a gente colocar em prática, não é mesmo? Mas Oh, é isso que o Senhor está procurando, aqui no 22, 30, intercessores, né? uhum. 22, 30, diz aqui, ó. Deixa eu achar o 30, porque a minha Bíblia não tem. Aqui, ó. Ó, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, ó, em favor desta terra, para que eu não destruísse, mas não encontrei nenhum. Uau, Por isso minha ira derramou sobre eles. Olha só. Aí você vê que você podia ter feito alguma coisa e não fez, e o Senhor fez isso, porque não teve ninguém para interceder, não teve ninguém para falar assim, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, não deixe acontecer isso. Ninguém, ninguém. Aí o Senhor falou, eu procurei e não achei ninguém para que erguesse o muro e fizesse na brecha. Né? nossa. E em Isaías, capítulo 59, e versículo 16, 56, Isaías, diz Sim, aqui a Senhor. Vamos ver aqui. Está aqui. Diz aqui a palavra do Senhor. Ele viu que não havia ninguém e admirou-se porque ninguém intercedeu. Olha só. Veja bem. Deus admirado que ele não achou ninguém para interceder. Então, seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio.
E o próprio Deus usou ele mesmo fazer isso. Foi quando Jesus veio para salvar, né? Porque não tinha ninguém para interceder nessa época aqui. Então, ele mesmo enviou Jesus para salvar o povo, né? Porque ele não tinha ninguém para interceder. Ele ficou admirado. Como não tem ninguém para interceder? Aqui tem uma frase aqui, diz assim, ó, Deus de tal maneira quis sujeitar-se à oração que por sua própria disposição resolveu não operar entre os homens se esse não orar. Deus resolveu, pela sua própria disposição, não operar entre os homens se esse não orar. Então, se você não orarmos, se não orarmos, não vai acontecer nada. O céu só acontece alguma coisa no céu se da terra for enviado para lá. Se orar. Se orar. Bem aquele versículo, né? Que ligardes na terra, será ligado no céu. Desligardes na terra, será desligado no céu. Isso. Então, por isso que tem que estar orando. Porque a oração, a intercessão, ela não termina com a morte. Eu posso, né, até hoje, quase uns 50 anos aí de fé, eu oro, né? Não oro muito, mas oro um pouco. E, então, essas orações, nem todas eu vou ver o resultado delas aqui na Terra. Nem todas eu vou ver a resposta do que eu pedi ao Senhor. Mas só tem uma coisa. Essas orações estão sendo depositadas em taças de ouro lá diante do Senhor. Está lá no capítulo 8, versículo 3 de Apocalipse. Lá fala com respeito a isso. Que está lá a nossa nação, está lá diante de Deus depositada. Você pode ver lá, capítulo 8. Ó, outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Olha, e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Uau. Então, a tua oração e a minha oração, a nossa oração, a oração da igreja, com a morte, não vai cessar. Ele vai continuar, porque depois disso, o Senhor continua respondendo aquelas orações aqui na terra. Glória a Deus. Uma mãe que tem os filhos, ela intercede por eles a vida toda. Ela morre, os filhos continuam lá no mundão, sem Jesus. Mas um dia, aquelas orações começam a fazer efeito na vida deles e eles vão para a igreja e vão aceitar Jesus. Porque as orações continuam lá. Então, por isso nós temos que orar. A nossa oração está lá. O Senhor vai mandar a resposta. Glória a Deus, glória a Deus. E, assim, eu acho até incrível. O Lucas fez uma pergunta, mas eu não consegui ler ela toda. Mas o Lucas fez uma pergunta assim: se tem idade para interceder, ou pode ser para qualquer idade. Eu não li ela inteira, mas é uma coisa sobre idade. E intercessão tem idade? O que a senhora acha? Intercessão pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser um jovem, pode ser um idoso, pode ser qualquer um. Amém. Deus chamou todos para interceder, Deus chama todos para orar, para interceder. Chama o novo convertido, como chama. Eu lembro da história de uma mulher, que ela era uma novo convertida, ela não é questão de idade, mas olha, Deus chama um novo convertido, ele já pode orar, a oração da maneira dele, porque a oração é o seguinte, não precisa escolher palavras bonitas para orar, não precisa disso. Ser sincero, a única coisa que Deus requer do intercessor é amor, compaixão e sinceridade, né? Um coração sincero. Ser mesmo, ser eu mesmo, não ficar enfeitando palavras bonitas, porque Deus sabe que aquilo é bobagem, porque Ele nos conhece, né? Não precisa enfeitar nada. É nós mesmos. E essa mulher, ela passou na igreja, a neta dela estava doente na casa dela, e era de noite, e ela foi, ela era bem pobre, chegou lá, as irmãs estavam tudo orando, e ela recém estava indo para a igreja, ela não sabia orar ainda. E ela lá começou a orar, as irmãs orando, tudo orando bonito, já sabia, ela falou assim para Jesus, Jesus, a minha neta ficou em casa doente, ela está lá doente. Senhor, vai lá curar ela.
ó, o senhor passa nesse caminho, aqui tem uma ponte, o senhor passa naquela ponte, depois o senhor chega em casa, a chave está debaixo do tapete vermelho, o senhor pega a chave, o senhor abre a porta e entra lá, que a minha neta está lá deitada. Uau! Aí, para foram embora, né? E aí ela foi também para casa dela. Quando ela chegou lá, ela abriu a porta, a neta dela estava andando, brincando. Ela falou, nossa, você está bem, você está curada? Eu tô, mamãe. Veio um homem aqui, um médico, e ele me curou, falou que ele veio aqui para me curar, e mandou falar para a senhora que a chave ele deixou debaixo do tapete vermelho. Uau, arrepiei! Glória a Deus! Glória a Deus! Dela, com toda sinceridade. Então, o Senhor, é isso. É uma necessidade e ela tinha aquela necessidade, mas ela não sabia como pedir para o Senhor. Da maneira dela, pediu. Então, uma criança, se ele pedir, Jesus, cura meu pai, ou minha mãe, faz isso, o Senhor vai fazer, porque Glória. está intercedendo e o coração dele é sincero. A Amém. única coisa que eu quero é que tenhamos um coração sincero, um coração que é o Senhor. A palavra do Senhor diz no Salmo 66, versículo 18, Senhor, se tu contemplar a iniquidade do meu coração, o Senhor não vai ouvir minha oração. Aí ele não vai ouvir. Mas se está com o coração sincero, diante do Senhor, com certeza ele vai ouvir a nossa oração. Amém. Glória a Deus. E mãe, nesses anos, né, de ministério, a senhora está já, né, um bom tempo aí como esposa de pastor, mas fora o tempo também de convertida. É um exemplo pessoal para mim, é um espelho de oração para mim. Né, uma mulher que intercede, que ora, sempre me incentivou quando eu, né, quando eu era solteira. Eu lembro, tá precisando de oração, não, vamos orar juntas. A gente sempre tinha, né, algumas, e até hoje, né, quando qualquer coisa a gente se reúne a família junto ali, a gente ora, intercede, é uma bênção. E eu queria perguntar sobre exemplo, algum testemunho de oração para edificar, né, a fé de quem está assistindo, testemunhos ou particular ou de alguém que a senhora, né, ouviu, né, enfim, alguma coisa que eu sei que esse testemunho da mulher mesmo me edificou, né, porque a simplicidade dela, a sinceridade dela tocou o coração de Deus e a intercessão é isso, né, você ser simples e você ser sincero e tocar o coração de Deus, alguma coisa, né, nós cremos que Deus vai fazer, né? Esse decorrer de tantos anos, né, de quase 50 anos de fé, a nossa vida, aqui em casa, você conhece, sabe, né? Sempre foi só de oração, porque quantas coisas que a gente não podia fazer e a gente, como a gente toda a vida cuidou de igreja, cuidando de igreja, tantos problemas para resolver. E quantas vezes eu sempre com dificuldade em alguma coisa para resolver e falar, Jesus, como fazer agora? Aí ia para oração, falar com o Senhor e logo o Senhor dava a solução, entrava com providência e resolvia aquela causa. Pessoas enfermas, né? Como nós temos caso aqui mesmo. Marcamos uma campanha de oração uma vez para a irmã Rose, ela estava muito mal mesmo para morrer, o médico já tinha, né, ditado já a morte dela, um câncer, né, porque era narizinho, um câncer que tinha tomado, né, o corpo dela todo, estava para morrer. Sim. E nós então falamos, vamos fazer uma campanha de oração para interceder por da irmã Rose, ela precisa de um milagre. E começamos a orar, e o Senhor fez um milagre na vida dela, que ela está até hoje aí curada, graças ao nome do Senhor, né? E a Amém. intercessão, a oração, na igreja orou e o Senhor fez um milagre. A vida da Ana Vitória, que está aqui, né? Também, que nasceu morta, né? E esse é um menino que, paralítica, e o médico ainda falou para a Janaína que ela ia ter um bebê para sempre. E começamos a interceder, todo mundo orando, intercedendo, e o Senhor fez um milagre. Hoje está aí uma bênção perfeita, né? Para agora do Senhor. Para quem não sabe, a Ana Vitória, quando nasceu, ficou 40 minutos sem respirar, né? Sem respirar, sem Olha respirar. só. E o Senhor deu fôlego de vida, e além mais curou também, e hoje ela está aí bem, graças a Deus, curada, é um inteligente, uma bênção de Deus, né? E também seu pai, uma vez ficou muito doente, estava com problema de pulmão, ficou internado, né, 22 dias,
e o médico suspeitou que ele estava com tuberculose. Na época era difícil o tratamento de tuberculose. E ele ruim, internado, e a igreja começou a interceder. E os médicos pediam exame, fazia exames, e não dava, eles não acreditavam, porque o estado dele era muito complicado, eles não acreditavam que ele não estava com tuberculose, fazia de novo, e a igreja orando, intercedendo, e um dia cheguei na casa do meu irmão, que ele estava muito ruim, ele estava de uma tal maneira ruim que eu levei a Janaína para ele ver, ele não conheceu a Janaína, não conheceu, nem sabia quem era, tanto ruim que ele estava, era pequeno, e febre direto. Aí eu fui na casa de uma irmã, começamos a orar, ela falou para minha irmã, o Senhor manda falar para você o seguinte, Jesus disse assim para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E nós Uau! oramos, o Senhor realizou o milagre. Quando eu estava pensando em visitar teu pai lá em Cascavel, era 90 quilômetros lá da cidade que a gente morava, eu estava pensando lá visitar ele, e chegando de ônibus em casa, sozinho, Nossa! para nada, porque do pulmão, né? E até hoje, graças a Deus, foi curado, né? Glória E a temos Deus. outro exemplo, né? Que estava lá por morte, lá no hospital, Deus curou você do lúpus, Sim. curou a paralisia facial, que não deixou nenhuma pequena marca, nós intercedemos, o Senhor curou, né? Glória a Curou Deus. bem de hepatite e através da intercessão, né? Sim. A Jana reumatismo do sangue foi muito ruim, então o Senhor também curou ela e as outras coisas. Então, nossa vida toda foi assim, isso as pequenas coisas, né? Pequenas que a gente lembra, mas a vida toda nossa foi assim, a vida de oração, porque se não orar, não acontece nada. Deus não vai fazer se não orar. Então, tem que Sim. orar. Eu penso assim, hoje eu tenho, nossa, eu tenho que orar. Hoje eu não orei para os meus filhos como deveria orar. Eu tenho que orar por eles, senão alguma coisa pode acontecer. Aí eu tenho que ir lá orar. Ah, tem que orar, né? Assim, eu tenho que orar para o teu certo, porque ele tem problema para resolver da igreja. E se eu não orar por ele, como que ele vai resolver isso? Eu tenho que ir lá orar, né? Para se resolver. Não, a irmã fulana está assim, Senhor, se eu não orar por ela, a senhor tem que orar pela minha cidade, porque o que pode acontecer na minha cidade se eu não orar por ela? Então, eu tenho que ter esse compromisso, responsabilidade de estar intercedendo o tempo Glória a todo. Deus. Se a gente não fizer isso, vai acontecer algo, tem que você estar ali. A oração é como se você fosse um guardião, cuidando. Cuidando Verdade. ali, o tempo todo cuidando. Né? Então, a oração é isso, eu estou orando, cuidando, né? Se não fizer isso, parece que não vai acontecer. Mãe, tem uma pergunta aqui. Aliás, tem duas perguntas, né? Uma é, existem pessoas, né, da Bíblia que não intercederam, deixaram de interceder e aconteceu alguma coisa, teve alguma consequência? Existem pessoas da Bíblia assim? Eu, que eu lembro muito, a gente sempre vai lembrar de Jonas, né? Que era para ele agir, e ele fugiu, ficou na mula e ó, foi fugindo, mas depois ele teve que voltar, né? Então, a gente lembra dele, né? Mas no momento agora me fugiu da memória de alguém que possa, que deixou de interceder por alguém. E aconteceu algo. Eu sei que tem muito, nós mesmos, muitas vezes, quando não intercedemos, já aconteceu e depois a gente se arrependeu, né? De interceder, de ir atrás, Deus mandar, fazer, a gente não faz, né? E quando vê, acontece, né? E, e eu sei que na Bíblia está cheio também disso, porque somos os mesmos, né? É Sim. igual eles, mas agora, no momento, eu não estou me lembrando. Eu lembro de Jeremias, ele não foi negligente. Mas o Senhor falou para ele assim: para, Jeremias, tanto lamentar e reclamar, clama a mim, e eu vou responder. Clama a Uau! mim, para, clamando. Pode ver o capítulo 33? Ele está reclamando, e Deus fala: clama a mim, responder-te, eu anunciar-te coisas grandes que você não sabe. Ah, ele está reclamando. Interceda. Glória a Então, Deus. mas eu creio que tem pessoas que agora eu não me lembro, agora, porque eu não estava esperando essa pergunta, ainda vou dar essa resposta aí. Sim. Não, é que, né, surgiu aqui, eu lembrei muito de Jonas que quis, né, Não tem que negligenciar, mas eles foram desobedientes, não, eles não tinham visão de Deus, a visão de intercessores de si. Quando eles chegaram lá
em Samaria, que não recebeu, os samaritanos receberam Jesus, ele falou assim, Senhor, vamos pedir para... O Senhor não quer que a gente pede para que venha fogo do céu e queime esse fogo? Né? Uau. Olha para ver. O intercessor, ele não vê isso. Ele vai interceder para Deus mudar a situação. Aquele que não é intercessor, ele quer destruir. E eles queriam destruir tudo ali. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, ó, eu sei que espírito você sou. Eu não vou fazer isso. Sim. Então, é a oração própria. Senhor, nós vamos fazer isso. Sim. Né? Nós vamos fazer isso. O Senhor falou, não. E vocês pensam, vocês não, vocês fazer isso. Vocês não vão fazer isso. Né? E tem um amigo que intercedeu também, que foi lá para interceder e não fez, foi Pilatos. Lembra quando ele foi condenar Jesus? Sim. E a mulher dele teve sonho, chegou para ele, ficou entre meio Jesus e ele. Ele falou, olha, você cuidado, porque esse homem é inocente. Não se coloca no meio disso. Não foi o que ela disse para ele? Olha, você está... Ela falou para ele, eu tive um sonho e sofri muito por causa dele. Então ela intercedeu a favor de Jesus, falando do sonho que ela teve. Mesmo assim, ele não morreu. E olha, né? Morreu porque... E quem mais? Não foi o intercessor, mas foi o profeta lá que Deus falou para ele que não era para ir, e ele foi comer naquela cidade, não era para comer naquela cidade, ele deixou de ouvir a voz de Deus. Quando ele deixou de ouvir a voz de Deus, ele deixou de ouvir que Deus tinha falado com ele, ouviu o profeta daquela terra, e o resultado foi terrível, ele morreu, porque tinha que ouvir a voz de Deus, mas tinha que ouvir que Deus vai falar conosco, né? Como intercessor, uma pessoa que ora, você tem que ouvir a voz de Deus, não de outro. Como você é um intercessor, pessoa que ora, você consegue ouvir a voz de Deus, né? Porque depois vem as consequências, né? Amém. E mãe, quando a gente está quase já acabando a live, né? É muito rápido, meu Deus, muito rápido, mas ainda temos algumas perguntinhas. Eu vou só fazer umas duas perguntas. Uma pessoa doente, que não está bem de saúde, ela também pode interceder? Uma pessoa enferma? Lógico que ela pode interceder. Amém. Acho que ela não consiga. Mas a palavra... Mãe, acho que tá com algum problema com a internet lá. Mas ela tá falando que, lógico, que pode interceder sim. Que nós, né, temos a missão de interceder independente da nossa condição. Porque o que comanda o intercessor é o amor, é o coração, né? É o interceder, pode clamar ao Senhor que não tem né, nenhuma restrição quanto a isso. Então, clame ao Senhor, busque o Senhor. E assim, algo que é muito interessante é que se nós não intercedermos, nós estaremos pecando, nós estaremos falhando, nós vamos estar deixando de cumprir, né, a nossa parte, porque Deus toca os nossos corações. Deus, ele toca no nosso coração para estar intercedendo. Eu vou chamar ela de novo, irmãs. E assim, né, com isso, nós podemos ter um encontro realmente com Deus, uma vida realmente com Deus. Espera aí que eu tô... Acho que ela já saiu da live. Mas acho que deve ter caído a internet lá. Mas, continuando aqui, nós temos que entender que é importante interceder. E se a gente não fizer, o preço quem vai pagar somos nós. Eu lembro uma vez que tinha uma pessoa que eu não... Olha só, meu coração. Eu era ainda muito adolescente, uma pré-adolescente. E eu não queria interceder por uma pessoa que Deus já tinha falado para mim interceder. Eu não queria, por algumas situações que eu via o modo, né? Porque a gente sempre liga a pessoa que a gente vai interceder para que a pessoa seja diferente, com o modo como trata a gente. E, na verdade, independente do jeito que trata, a gente tem que amar.
né? Porque é o amor de Cristo. Jesus morreu e intercede por nós, né? E nós éramos lotados de pecado, ele levou na cruz em nosso favor. Então eu não queria orar por essa pessoa, e eu falei, eu não vou orar não, ixi, tem tanta gente para orar aí nesse mundo, né? E aí, sabe o que aconteceu? Deus falou comigo na palavra, e a palavra que o Senhor foi falando comigo é: livra os que estão destinados à morte para os salvar, se o puderes. Se você disser, não sabemos, eis que aquele que pondera os corações sabe qual é a intenção. Está lá em Provérbios. Isso não é uma palavra que eu tirei da minha cabeça, não. Provérbios 24, versículo de número 11, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar. Provérbios 11 e 12. Diz exatamente isso. Depois fala assim: eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não considerará, e aquele que atenta para a tua alma não saberá, não pagará ele ao homem conforme a sua obra. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, Deus está falando que se eu não interceder para essa pessoa, eu vou pagar o preço, eu preciso orar, eu tenho que interceder, sabe? Então, isso me motivou a orar pela pessoa, porque eu vi que eu preciso disso, eu preciso amar o meu próximo, eu preciso interceder pelo próximo, eu preciso fazer aquilo que realmente o Senhor me chamou para fazer, né? Nós, assim, temos inúmeros testemunhos, inúmeras providências de Deus, assim, sobre a intercessão. E se você e eu não fazermos isso, Deus vai levantar outra pessoa para fazer. Só que aquilo que era para a gente fazer e a gente não faz, a gente vai plantar, a gente vai colher. Então a gente precisa fazer, sabe? É maravilhoso. Às vezes Deus vai te incomodar para orar. Eu lembro uma vez que aconteceu uma situação até um pouco engraçada, quando a gente... Era muito recente aqui em Jataizinho, e nós tínhamos telefone fixo, e eu fui fazer uma ligação para a irmã, que era líder das irmãs aqui, na época, e eu peguei e perguntei, assim, como que ela estava, e a irmã falou para mim, assim, eu não estou muito bem. Eu perguntei se ela ia na reunião das irmãs, né, e ela falou assim, eu não vou porque eu não estou legal. Aliás, agora eu lembrei, não foi a irmã que era líder, não, foi uma das irmãs que era integrante do grupo. E ela falou que não estava legal, e eu falei assim, não, irmã, então eu vou orar. E eu lembro que a irmã chamava Maria. E eu falei, irmã, eu vou estar orando pela senhora. E orei pelo telefone para ela. Orei, sabe, declarei a bênção, a cura, tal. E passou. Uns dias depois, eu recebi um telefonema e era ela. E aí eu peguei e falei assim, irmã, paz do Senhor e tal. E aí a irmã falou para mim assim, oi, então, eu queria falar, aquele dia a ligação estava muito ruim, mas eu sou de sertaneja. Eu falei, quê? Ela falou, eu sou de sertaneja. A irmã orou e eu realmente, era o mesmo dia do ensaio, era o mesmo dia que a irmã me ligou. E eu não podia ir porque eu estava muito mal de saúde. Eu falei, nossa, é verdade. Ela falou, mas eu quero dizer que depois da oração eu tô curada, eu tô bem, eu tô bem, eu fui curada pela presença do Senhor. E eu falei, uau! Para mim era um erro de chamada, mas para Deus, aquela intercessão, na verdade, Ele que tinha provocado. Então, assim, Deus, ele faz diversas maneiras, né, para as nossas vidas. Mas não deixa de interceder, não deixa de buscar Deus, não deixa de estar na presença do Senhor. A minha mãe, né, a pastora Fátima, que estava fazendo a live, acho que deve ter caído a internet lá, mas ela foi sempre um grande exemplo de intercessão, de oração para a minha vida, assim como meu pai também, um grande exemplo de oração, de intercessão. Eu lembro de coisas assim sobrenaturais que a gente viveu, de oração, de intercessão, e Deus agiu assim de uma forma
grandiosa, sabe? Eu acho que além do milagre de você ver a oração respondida, é também você se aproximar de Deus, como ela falou nessa questão de intimidade. Então, assim, não deixa de interceder, não deixa de orar, não deixa essa chama apagar do seu coração, porque vale a pena interceder. Quando a gente começa a ver a mudança da situação e, além de tudo, a gente cria uma intimidade com Deus, cria uma aliança com Deus, cria algo assim sobrenatural, sabe? Igual foi o exemplo de Abraão, de repente Deus pode chegar em você e falar, olha lá, eu preciso que você interceda, porque senão tal pessoa vai morrer. Né? Na palavra de Deus, nós encontramos a parábola da figueira em Lucas capítulo de número 13, e diz que né, tinha um homem e ele, né, tinha uma figueira, e aquela figueira ela não tinha frutos. E aí o que aconteceu? Aconteceu que ele disse ao vinhateiro, olha, há 3 anos eu procuro, e essa figueira não dá fruto. Corta ela. E então o vinhateiro olhou para ele e falou assim, deixa mais este ano, que eu vou escavar, eu vou estercar, eu vou fazer tudo ali, e se ela não der fruto, aí eu mando cortar, mas eu vou fazer minha parte. Então, às vezes, as pessoas, elas precisam da nossa intercessão, porque se nós não intercedermos, pode acontecer o seguinte, pode acontecer que alguém possa ser cortado antes do tempo. Nós precisamos cumprir a nossa missão, orar, buscar a presença de Deus, né? Um exemplo até que a Juliana falou sobre os amalequitas e o povo de Israel. Quando Moisés levantava a mão, o povo de Deus vencia. Quando ele abaixava, o povo de Israel perdia a batalha. Então nós precisamos entrar nessa guerra de oração, de intercessão, para que haja vitória do povo de Deus. E o Senhor vai te honrar, minha querida, meu querido que está assistindo essa live. Faça a sua parte, sabe? Deus está nos convocando. Acho que nunca no mundo precisou de tantos intercessores como agora. Nós estamos em meio de uma pandemia, mas Deus muda a história através de intercessores, através daqueles que buscam a face do Senhor. Deus está te convocando. Não deixe essa chama apagar do seu coração. Deus está te chamando através dessa live. Deus, tem coisas para fazer através de você. E eu gostaria que nós viéssemos mesmo com mais ainda, vontade, com mais desejo orar. Porque Deus vai te usar como um canal de milagres para a nossa nação, para este mundo ou para pessoas da sua cidade. E nós estamos, estamos chegando ao término, falta menos de 3 minutos, mas tem uma pergunta aqui da Dani falando, temos que jejuar antes e depois da intercessão? Olha, eu acho muito importante, porque o jejum fortalece, o nosso espírito e combate a nossa carne. Sempre é bom a gente jejuar antes e depois. Tem gente, eu sempre comparo a oração a uma preparação para uma guerra, uma intercessão, a uma cirurgia. Não que todas as vezes você vai jejuar assim, mas, por exemplo, tem o pré-operatório e tem o pós-operatório. Nós precisamos jejuar sim, é importante o jejum, antes e depois. Por quê? Porque você se prepara para entrar e você também, depois que guerreou ali, você continua buscando ao Senhor e continua fortalecendo o seu espírito. É importante o jejum, mas interceder é você ter o coração de Deus. Então, interceda, ora, tenha o coração de Deus, que é esse amor incondicional. Estamos aí quase com 1 minuto só. Eu gostaria de orar e agradecer a todos que participaram. Vocês são uma bênção. Amo vocês. Tá aí minha discipuladora maravilhosa também. Deus abençoe. E vamos orar agradecendo ao Senhor. Deus abençoe a todos. Senhor, muito obrigada por essa live maravilhosa em que aprendemos mais da palavra. Quero agradecer a vida, Senhor, da minha mãe, a pastora Fátima. Cuide, abençoa, fortaleça. Abençoe a cada um que assistiu e que seja edificante em cada vida. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.
Beijo para vocês, que vocês sejam muito abençoados, que o Senhor venha abençoar cada dia. Vamos crescer na intercessão e na graça do Senhor Jesus. E amo a cada um. Que Deus abençoe a todos na paz do Senhor. Beijão, Deus abençoe o Uruguai, Deus abençoe Sandra, minha discipuladora, Deus abençoe a todos.